Olá, meus amigos, começando então mais um programa Medicina e Saúde na nossa Rádio Amizade, nos canais digitais da Clínica Intra. E começando então o primeiro programa desse especial do mês de outubro, do mês da criança. E a gente veio para Gramado para conversar sobre o lúdico, a importância do lúdico na infância. E eu não podia conversar sobre isso sozinho. Então, me recebendo aqui na sua casa, eu tenho minhas amigas Verônica Sela e Natiele Silveira, simplesmente as mães do Pedro Pudim, do nosso Pedro Pudim, e a minha grande amiga psiquiatra, doutora Verônica Ciula. Meninas, muito obrigado por me receberem aqui e obrigado por vir aqui conversar desse tema conosco, tá? É um prazer, um prazer. Obrigado, meninas. Que responsabilidade a nossa, né? As mães do Pedro Pudim. As Quantos mães Pedros, né? É. Só lá na clínica já foram 100, né? E vão vir mais, né? Gente, para abrir esse programa tinha que ser aqui e tinha que ser com vocês, né? Porque eu acho esse um assunto muito importante, né? O lúdico, a importância do lúdico na vida, do brincar, né? Fugir das telas, fugir, né? Se sentar no chão, se sujar, né? Por isso que eu fiz questão de ser aqui no mundo, né? No Mundo Cria Amigos, que é um lugar encantador, lugar mágico. Inclusive, se vocês não conhecem o Mundo Cria Amigos aqui em Gramado, vocês têm que vir conhecer. Vocês têm que vir conhecer porque é encantador. E meninas, quando a gente fala em brincar, né? A palavra brincar, para vocês, Nath e Verônica, o que vem primeiro à mente, assim, quando vocês idealizaram esse parque, pensando na brincadeira, né? Porque aqui vocês recebem não crianças. Eu vejo senhores de meia aqui dentro, né, brincando com seus netos, né, adultos e, claro, as crianças. O que vem à mente quando a gente fala a palavra brincar? Felipe, vamos lá. Então, a Cria Amigos surgiu em 2016, vendendo urso de pelúcia com roupa, sapato e patins. Eu me lembro. Mas, na verdade, nunca foi sobre urso de pelúcia, roupa, sapato e patins. Sempre foi sobre conexão entre adultos e crianças com histórias e memórias. Essa é uma verdade que a gente acredita muito. Que a gente precisa fazer as pessoas viverem, as pessoas experimentarem, as pessoas se permitirem a isso, a sentirem, para que a gente consiga fazer a venda de um produto ou fazer esse parque incrível. Então, a essência da Cria já começou fazendo com que a pessoa brinque, que a pessoa se permita isso. Porque uma compra na Cria Amigos tem que dar pulinho, voltinha, né? Para quem não foi lá, também fica o convite, né? Então, isso também é o brincar, é fazer a criança, de forma muito espontânea, faz isso, e o adulto fazer um ambiente intencional para que ele se permita a esse brincar. E quando a gente criou o Mundo Cria Amigos, continua essa essência, né, Nath? Que a gente queria que também, além da criança, que a gente acredita muito que sim, que brincar é coisa séria, mas a gente também queria fazer a criança ver os adultos brincando com ela. Porque a gente entende aí que a gente gera essa conexão, a gente gera essa memória. A gente desperta muito no Mundo Cria Amigos a criatividade, né? Ele é contemplativo, ele é atrativo. E aí, em todas as lojas do Brasil, quando a gente faz as famílias pularem e se conectarem com um abraço de urso para dar vida àquele novo amigo que nasce, né? A gente tira um pouco eles do mundo real. E aí, falar em brincadeira para as famílias que convivem no nosso mundo é muito essa frase, assim, pra gente tá na essência que brincar é coisa séria. A criatividade, ela precisa, né, inclusive, acredito que seja um dado, assim, se a gente pegar adultos e crianças, as pessoas acreditam que a criança é mais criativa. E, na verdade, é que a criança se permite mais. Não tem travas, freios. Não tem medo de errar. Exatamente. Os julgamentos da vida adulta, né? Então o mundo veio para que a criança de idade e as crianças de coração, que são os adultos, que as crianças cresceram, brinquem junto. Então, a nossa intenção aqui é que a gente tem os escorregadores, mas é para brincar, o adulto brincar também. Ele pode ir junto. Ele deve ir junto. Todos os brinquedos, a gente teve o cuidado, assim, na curadoria, que todos eles é para no mínimo 500 quilos. Olha, então é para a família brincar junto. Eles me aguentam bem, eu já testei a maioria. Tem uma montanha-russa ali que eu fiquei pedalando, feito maluco pro Arthur descer ali, suei, mas me aguentou legal. Doutor Felipe, é montanha-ursa. Montanha-ursa, né? É verdade.
Verônica, na psiquiatria, assim, sob a luz da psiquiatria, né, qual é o papel, né, de brincar aí na saúde mental, na expressão, né, das emoções e no desenvolvimento cognitivo, tanto da criança quanto já da criança grande, né, Nossa, que é o adulto? Assim, primeiro a gente tem que pensar que brincar é um direito constitucional. Né? No Estatuto da Criança e Adolescência, o brincar é um direito da criança. Por quê? Se a gente for, por que tem essa importância? A mesma importância que tem alimentação, educação, né? O brincar está dentro dessa importância. Por quê? Porque isso é essencial para o desenvolvimento da criança. Isso até que as gurias colocaram sobre trazer o adulto para esse mundo é exatamente isso. Né? Na sociedade de hoje, isso foi, infelizmente, se perdendo. O brincar solto, né? O brincar livre, né? O ser, né? O brincar, ele permite que a criança seja. A gente vê hoje em dia mini executivos, né? Crianças que têm uma carga de atividades, de extracurriculares, os colégios com recreios curtinhos, quando na verdade é no brincar que as crianças encontram as maiores ferramentas para enfrentar o mundo. Ali tem o imaginativo, a gente imaginar... Ele busca a criatividade, né? Exato, o imaginativo, né? Porque quando eu tô com um urso, o que é o urso? O urso eu crio... Me dá o urso aqui, menina. Eu crio com o urso um universo. Né? Qual é o universo? Então, ele é meu filhinho, ele tem um nome, né? Então, tu é o papai, ela é a titia. E isso tudo faz a criança, o cérebro da criança, expandir de uma forma criativa, aumentando a inteligência, aspectos cognitivos. Outra coisa que existe no brincar é o movimento físico, né? Hoje em dia, a gente quer o quê? Pegar as crianças, sentar numa cadeira para assistir alguma coisa. E o brincar, ele permite a gente se agachar, a gente pegar, a gente se movimentar, que é extremamente necessário para o desenvolvimento. Então, a gente vê movimentos físicos, a gente vê aspectos cognitivos, a gente vê ampliação de imaginação, de criatividade, de inteligência. Então, por isso, é fundamental no desenvolvimento da criança. Hoje em dia, esse direito constitucional, ele está negligenciado. Né? A gente vê assim, muitas famílias preocupadas muito com as performances. Eu quero que meu filho seja inteligente, aprenda línguas, faça não sei o quê. Quando, na verdade, o importante é isso. É o ser. E o ser que aparece no brincar, ele não aparece nessas outras áreas. Né? Essa liberdade de expressão, de criar, de fazer o que ela deseja. Né? A criança, desde cedo, saber o que deseja. Que triste é a vida que tu não sabe o que tu deseja. E o brincar permite isso. Tu desejar. Eu desejo pegar esse urso, mexer nesse urso, né? E nas outras questões, não. Quando a gente coloca a criança em atividades direcionadas, isso não acontece. Vocês acham que as gerações passadas brincavam mais que a geração de hoje? O que será que mudou? A gente trabalha muito aqui com memória afetiva, assim, até os brinquedos, a gente tem um carrinho de rolimã para remeter à infância dos pais, a gente tem o analógico muito, nosso parque hoje 99% é analógico. Então, a coordenação motora, a gente também está trabalhando, né? Temos uma torre de escalada de 10 metros de altura, que no último patamar tem um sino para te tocar, para tu festejar a vitória. Mas muito na tua fala, assim, essa agenda comprometida, a gente vê no dia a dia das nossas lojas também. Porque as crianças imaginam, esses dias eu estava na operação e uma menininha vestiu um unicórnio de militar. Então, a gente vê até um pouco da cultura das famílias de permitir essa imaginação. Para a criança, na Cria Amigos, ou naquele momento, elas podem fazer um dinossauro bailarina, elas podem fazer... Então, isso no dia a dia, muito no nosso negócio, a gente enxerga a cultura das famílias. As famílias que desenvolvem mais essa liberdade da imaginação e as que já tentam enquadrar e permitir, a imaginação. Exatamente, esse é o ponto. E tu permitir, muito interessante e tu não direcionar, é isso que desenvolve a criança, né? A criança não é um papel em branco que a gente vai lá e molda. A gente tem que deixar ela de dentro para fora
preencher esse papel. E hoje em dia a gente vê muito os adultos querendo preencher a vida da criança, né? Então, eu até comentei com o Felipe, que quando eu estava vindo para cá, eu comentei com uma mãe da escola, dos meus filhos, que eu ia falar sobre isso. E aí eu disse a importância, né, desse brincar solto, da criança criar. Eu quero entrar numa loja e botar uma roupa de militar no ursinho, ou eu quero botar um unicórnio. Deixa, né? Os pais, não, isso aí não combina. Não combina. Não, isso aí... Então, isso é tu colocar as tuas expectativas e as tuas coisas nela. E quando, na verdade, o brincar é o contrário. É tu observar, tu não direcionar, é tu deixar a criança fluir. E isso que gera ferramentas na criança. E pensando no passado, assim, a gente olhando, me parece que tinha muito menos informação. Então, essa cobrança também como pai e mãe era menor. Né? Então, assim, o brincar livre, porque era o que tinha de informação. Não tinha tanta internet, não tinha tanto conteúdo, não tinha tanta blogueira alegando lá. Pular corda, correr rua, subir em árvore. O que é certo, o que é errado, o que tem que fazer. Era o que Eu vivia sem a ponta dos dedos, sem os joelhos. É isso aí. É tudo roxo. Não, é isso que sabia. Hoje, nós como mães e pais, a gente tem muita informação. E a gente quer o melhor pro nosso filho. E acaba a gente colocando... Buscando acertar. E isso, a gente busca acertar e esquecendo dessa leveza, dessa naturalidade, porque ter filho é uma coisa natural, é uma coisa na natureza, né? Então eu tô gestando agora e as pessoas perguntam, como tu tá? Eu tô maravilhosamente bem. Né? Coisa maravilhosa. Então assim, por quê? Estou ocupada. Eu tô ocupada fazendo uma criança, né? Mas o natural é isso. Né? Só que acaba com tanta informação, tanta pressão também nos nossos papéis de pai e mãe, que a gente tenta acertar nas crianças. Que a gente bota toda essa pressão nelas e tem que saber, tem que ter agenda, então é isso também, Mas ainda né? é um contrassenso, porque se o freio, né? Se o superego, né? É o freio, né? Não, isso não combina. Não, isso aqui não sei, né? Não fica sem sapato, não sei, né? Que a gente, então, impõe, de certa forma, nas crianças. Por que a gente, na minha visão, pelo menos, por que o adulto sente tanta nostalgia, então, né? De viver isso? Porque é um contrassenso, né? Eu tenho nostalgia, mas eu não quero que eles façam o que eu fazia. Como é que tu enxerga isso, Verônica? Eu acredito assim, olha, isso vai se perdendo, né? E é isso que a gente não pode deixar se perder, né? No mundo de hoje, eu até estava comentando, que eu fui comentar com uma mãe sobre a entrevista, acabei a gente ter tantas as coisas que a gente vai ramificando os assuntos. Mas ela falou assim, pois é, mas muitas vezes a gente enche a criança de atividades extracurriculares e tal para não ficar na tela. Então eu saio da tela para ir para uma exigência de direcionamento. Então, a gente está fugindo também do brincar das duas formas. Nós, como adultos, e lembrando disso que tu falou, da nossa infância solta, a gente tem que dar o ócio. A gente tem que permitir a criança entrar aqui no parque solta. Claro que, hoje em dia, a gente também tem que pensar no lado dos pais, no sentido de preocupação, com violência, com vírus, com não sei o que. A gente veio de uma pandemia, então... São muitas coisas que deixam os adultos ansiosos, e a questão que a Verônica falou da tecnologia, que ao mesmo tempo tá para nos informar, também é um bombardeio de informações que deixam os pais cada vez mais ansiosos, e essa ansiedade é depositada na criança e até reprime o que é o mais importante, que é o solto. Eu digo, a gente tem que soltar a infância. Quanto mais solta a criança for, mais a essência dela e mais a autonomia e a identidade dela aparece. O que a gente vê nos adultos, infelizmente, às vezes é se perder nisso. E esse é um grande sofrimento. Quando tu não sabe o que tu deseja, o que tu quer. Isso a gente aprende na infância. Então, voltar, aquilo que tu disse, eu quero que os adultos brinquem juntos, né? Muitas vezes, trazer o adulto para a infância é trazer ele para a essência dele. Sim, e é ali que ele descobre também os seus desejos, né? Não tem como, se tu for ver qualquer adulto brincando, nenhum tá triste.
Tu já viu? O adulto brincando, ele parece que ele... Meu Deus, né? Ai, eu vou te pegar, eu vou não sei o quê. Ou sabe, qualquer brincadeira, cabra cega, correr. Eu queria ver o vídeo do Felipe descendo escorregador. Ele voltou a ser o Filipinho lá, de 6 anos. O Filipinho eu nunca fui. Né? Filipão. Né? De 6 anos. Aquele da idade, Felipe. E esse resgate... Não o decoração. E esse resgate inconsciente, ele é muito importante e simbólico. Porque isso faz o Felipe lembrar do que ele gostava, do que fazia bem para ele. Que na vida adulta, cheia de compromissos, de obrigações, a gente se perde nisso, né? Tu sabe, doutora, que a gente lançou agora, pro Dia das Crianças, a coleção de ursinhos carinhosos, que é super nostálgica. Né? E a gente recebeu uma cliente na loja. Olha aí, ó. Oi? Foi? Adorava. Já sabe aonde você vai depois daqui, viu? Da vida pro ursinho carinhoso. Mas o que foi muito legal, interessante, assim, logo que a gente lançou, acho que no segundo dia, uma senhora de 40... Senhora não, né? Uma mulher de 40 anos, né? Por favor. Vão me cancelar aqui, né? Porque eu logo vou chegar nisso. Nesse horário. Mas ela foi na loja, dá vida pra uma animadinha, que é a ursinho carinhosa rosa, emocionada do início ao fim, por estar se permitindo a viver isso, que na infância dela ela não conseguia financeiramente ter o ursinho preferido dela. Desenho. E nós podemos colocar o áudio dentro das pelúcias. Então tem uma gravação ali de 10 segundos que pode botar qualquer mensagem. E a mensagem dela, que muito nos emocionou, assim, a história, que é assim, é a ursinha falando pra ela, dizendo que tem muito orgulho do que ela se transformou. Então, olha que lindo isso, assim, uma mulher de 40 anos se permitindo viver a experiência da Cria Amigos e aflorar aquela criança. Exato. Que muitas vezes foi deixada de lado. Então, o produto se permitir, mas muito além do produto é a pessoa se permitir a viver isso. Porque o que é natural a gente teria visto, Nath? Ela ter arrumado uma sobrinha ou a filha pequenininha para fazer a criança viver aquilo ali, mas quem queria viver era ela. Então é o se permitir, né? Aqui no Mundo Cria Amigos a gente escuta muito, assim, de tipo, eu não tenho criança, eu quero uma criança para levar aí. A gente usa muito essa frase, existe uma criança aí dentro. Né? Não, e é um Exato. resgate da criança interna. E, na verdade, a criança interna é a nossa essência. E a gente Às vezes a gente diz, como é que a gente era antes, né? Eu vejo no consultório, as pessoas chegam, eu não sei, eu tô perdida, eu não tô feliz. Tá, mas como é que tu era quando tu era criança? O que tu gostava de fazer? E ali que a gente resgata a essência, né? Mas sabe que a gente teve uma barreira muito grande para enfrentar aqui na construção do nosso mundo, né, Vero? Que foi, quando a gente idealizou o parque, a gente dizia como é que a gente vai fazer para toda a família brincar junto. Porque eu preciso desprender o adulto do mundo real e eu preciso mostrar para a criança que dentro dos adultos também tem essa alegria, essa leveza, desculpa, essa diversão. Mas eu não sei o que vocês fizeram. Mas deu certo. Agora, quando passa a porta lá, acontece... Cai um pozinho não de sei, Felipe. entendeu? O lúdico. Não, eu não sei o que acontece, entendeu? Mas essa história muito real, assim, se a gente puxar um pouquinho para o mundo dos negócios, a gente fala que diversas vezes, se a gente dá ouvido para o meio, a gente deixa de fazer as coisas. E uma das nossas maiores barreiras para enfrentar no parque foi: todo mundo vai tirar o sapato e colocar uma meia. Todo o plano de negócio, né, Vero? Eles tentaram até o último dia, até começarem a colocar o piso, né, Nath? Nos mostrar o custo disso, nos mostrar a dificuldade de operar isso, porque tu imagina a responsabilidade também de... Inclusive, depois, para brincar, nós temos que botar a meinha, né? Exatamente. E a gente dizia, não, o piso ele precisa ser especial para isso. Tinha uma questão psicológica que a gente queria de se permitir, tem uma questão da higiene, tem uma questão... E hoje a gente olha para essa decisão, né, essa tomada de decisão, e a gente vê o quanto a gente foi assertiva em estar no inconsciente, como que eu faço para desprender o adulto desse mundo real. Talvez até por vivências de vocês. Eu brincava de pé no chão, de meia. Olha que coisa boa. Quando eu chego em casa, olha que simbólico, né? Tira tudo, vamos correr, né? Vamos correr na terra, na grama. E quando a gente se entrega, né? Exato. Os ambientes onde a gente mais não se tem entrega, como não dar certo. a gente está sem calçados. Onde tem entrega, onde tem amor, onde tem memórias. Ai, que legal. A gente brinca que da hotelaria também a gente tem...
vários detalhes, né? O diferencial ele é feito, a gente acredita em cima dos detalhes. E a galera do ramo da hotelaria jamais, né, iria permitir. Assim, nossos quartos têm 2 portas. Uma na altura da criança de idade e uma na altura da criança de coração. Tem 2 portas. A porta e tem uma portinha na porta. Claro, é uma porta padrão. Eu tava dizendo, é o mundo da criança. É uma porta padrão de 2,10 e uma porta dentro da porta de 1,20. Eu penso assim, o quanto isso não cria, né, o fantasioso. E que é aquilo que tu perguntou da parte neuroquímica, neurociência, né? O quanto o fantasioso é necessário para o cérebro. Né? Tu imaginar, tu criar uma história dentro desse quarto. Isso que eu queria te perguntar, Bruno, desse ponto da neurociência mesmo. Usando esse exemplo da senhora, da mulher madura, moça, 40 que comprou a menininha, né? um ursinho carinhoso, né, com 40 anos, se emocionou, botou a mensagem dentro dele. Usando esse exemplo que as meninas trouxeram, o que pode acontecer, né, quando para esse ser humano, quando a infância ela é apressada, quando o brincar, o ser criança é tolhido de alguma forma e ela tem que se apressar, né? A criança deixa de viver esse tempo de brincar. Qual é que vai ser o reflexo disso numa vida adulta, Esse conceito, Felipe, é fundamental, né? Até para a gente entender... Um adulto que não foi criança, digamos. Sim. A criança, ela... tem autores que falam, né? A criança, ela não vive no passado, ela não vive no futuro, ela vive na eternidade. Uau. Porque a cronologia, a ideia de tempo, ela começa com 8, 10 anos de idade. Então, o tempo... A pressa é algo de adulto. Tanto que quando a criança brinca, ela não tem noção de tempo, quantas horas ela ficou ali, que dia da semana, nada disso. E isso é rico. Tu poder te desprender do tempo. Então, o tempo da criança é eterno. Por que nós, adultos, precisamos colocar ela em horários e tempos, né, pré-determinados e apressados? Isso é tirar ela desse ponto da vida que é solto, que tu não precisa te preocupar com isso. Então, neurologicamente, a ideia cronológica, ela começa com 8, 10 anos. Nossa, bastante, né? Então, se tu perguntar para uma criança de 7 anos, quanto tempo tu ficou no parque? Ela pode te responder 5 minutos. Ou ela vai dizer ela ficou o dia 2 todo. dias, uma semana. Ela não tem ideia, porque ela é atemporal. E essa atemporalidade... ela nos permite... Eles sempre querem mais, né? Às vezes os pais dizem assim, às vezes os pais dizem, eu falo 5 minutos, ela não entende. Não entende mesmo. Não vai entender. Não é pra entender. Ela não tem ainda essa capacidade de entendimento que é maravilhosa, né? Então, às vezes, é melhor tu dizer assim, olha, meu filho, eu vou te deixar o tempo aqui mais ou menos de um banho, tá? Uma música. Ou pra dar uma noção. Mas o apressar da criança é a ansiedade do adulto. É nós que estamos presos às nossas angústias do passado, os nossos anseios do futuro, as nossas preocupações que a gente está colocando na criança. E como isso, nessa criança daí já adulta, como isso pode se manifestar em alguma... Essa pressa que a gente tem, que a gente até colocou... Que impuseram muitas vezes a ela, o que isso vai representar lá na frente para ela? Muito, é o que a gente vê hoje nas próprias crianças. As crianças estão mais ansiosas, as crianças estão mais apresentando sintomas de irritabilidade, de insônia. Por quê? Porque isso gera uma ansiedade. Que vai também obesidade também. A obesidade também por ansiedade, ou por falta de movimento, ou por falta de brincar. O que a gente relaciona com com a época antiga, até com a nossa, porque a gente não tinha a gente tinha uma soltura maior, né, uma liberdade. Até se tu for pensar na tua época de infância, tu que nasceu no interior ainda mais rico, com mais qualidade de vida, eu nasci na capital, mas mesmo assim, as minhas atividades extracurriculares não era que nem hoje em dia, né? Que a gente pega um cronograma, assim, eu tinha tempos livres, né? Eu morava numa casa com pátio, então eu ia lá, subia na árvore, contava folhinha, olhava a formiga, via os bichinhos que apareciam. Então, esse contato da criança, onde ela explora o externo
pelo interno dela é atemporal, é sem tempo. E isso se perdeu muito hoje em dia, né? E que a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar, assim, entrou no parque, viva, né? É por isso que tem esse pozinho, que eu não sei o que elas botaram ali, que a gente entra ali, bota aquela meia e aí... E geralmente aqui não tem atividades extracurriculares, não é horário de semana, não tem pai querendo trabalhar depois, já vem todo mundo pronto para viver sem tempo. Né? Mas sabe que uma das perguntas que vem na rede social, assim, é quanto tempo eu levo? Eu disse, não, aqui tu pode ficar o dia todo. O nosso ingresso é o dia todo. Vai brincar, Cansou, vai embora. É o tempo, não é... Quando senta, come e depois volta a brincar, né? Senta aqui no bar do Pedro. Exato, a confeitaria do Pedro Pudim. Mas a gente tem, assim, as perguntas na rede social. Mas em quanto tempo? Não, é livre para brincar. Tinha uma média de permanência aí de 4, 5 horas, o que é muito tempo, realmente, para um parque. A gente vê que a gente conseguiu criar essa atmosfera do pessoal se sentir em casa. Mas existe essa preocupação, né, Vera? Acho que hoje nossos clientes, assim, tá, mas... Para vocês, hoje, assim, muitas vezes, né, o brincar, ele precisa ser justificado, né, para um adulto. Né? Não, vou lá brincar porque eu tenho que levar meus filhos, né, porque eu tenho, né, não, eu tenho que ir lá e tal. Como justificado, então, como educativo, como produtivo, tecnológico e tal. Como vocês veem isso, assim, nos pais, assim, quando eles vêm aqui, eles dão desculpa para vocês? Vai, eu posso ir lá, mas eu tô acompanhando. Como é que vocês enxergam isso? A principal desculpa é fazer o adulto se permitir a isso. Ele se auto-justifica. Eu acho que nem chega tanto pra nós a desculpa, né, Nath? Mas ele se auto-justifica que tá aqui Como é que brincando. vocês estimulam eles assim, não, aqui é... Como é que vocês fazem? Acredito que seja todo esse incitam isso nele. Esse processo do pré-show que a gente tem ali, um momento que a gente fala com o adulto, contando pra ele que aqui o mais importante é brincar, que aqui o mais importante é o que a criança, deixa as preocupações de lado, deixa os compromissos de lado, a gente fala isso verbalmente. Depois, na hora de colocar a meia, a gente está se desarmando nesse sentido, tá se permitindo a isso. E aqui todos os nossos amigursos são orientados a dizer, papai, mamãe, vai brincar junto? Para que a gente consiga fazer esse permitir-se, que eu acho que é o maior desafio, né? O adulto se auto-justifica o tempo todo. Eu vou fazer isso porque eu tô com o meu filho, eu vou fazer isso. Então aqui a maior barreira que a gente tem é isso, assim, doutor Felipe. É fazer o adulto se permitir sem ficar se auto-justificando o tempo todo, né? E todos os pontos de contato que eles têm, a gente ativa as memórias afetivas. Então, traz, né? Assim, vamos lá, olha a memória e como que tá criando reativar isso hoje. em casa, né? Brinquei a tarde inteira, tomei um suador, eu me lembro que tu vai lembrar também, eu com a minha pequena, na fazendinha da Mega, ela não queria ir embora. Sim. Eu tava ali dentro com dor nos joelhos já e tal, não queria... Como é que... Aí eu fui jovens, instigado, né, que a gente eu tem fui dor. instigado, como é que a gente trabalha para reconectar, né? Isso, ligar de novo essa chave em casa. Sabe que agora eu tava lembrando, né? Tu fez essa pergunta e eu acho que tem muita relação, assim... eu tava numa reunião da escola, né? Uma vez, e tinha uma criança que estava esperando no lado de fora e um pai muito angustiado que ela queria o tablet, né? Que ela queria o tablet. E aí, uma funcionária muito, assim, com essa... Muito criativa e sabendo lidar muito com a criança, saiu, né? Pegou a criança e disse, vamos lá na rua. Né? Vamos olhar aqui. Aí começou a distrair a criança com as coisas que estavam ali, né? O que eu vejo hoje em dia é os pais preocupados em preencher um espaço, né? Tu pode até dizer assim, quando eu era pequena eu brincava de cabra cega, eu brincava de pular corda, eu brincava de correr, de andar de bicicleta. Isso é legal, isso dá ideias, né? Mas a criança, ela não precisa ser preenchida. Ela tem que preencher. A criança, ela é a natureza da infância é extremamente curiosa. As perguntas mais incríveis vêm das crianças. As perguntas mais filosóficas, né? A criança pergunta, quem é Deus? Da onde vem o sol? Né? As coisas que a gente escuta, né? Os grandes, Platão, não sei, perguntando, as crianças perguntam. Então, não preencher e deixar partir, porque o preencher está em dar uma tela, entregar um brinquedo que faz tudo, né? Isso
Isso que a gente tem que recuar e evitar. Em casa é a mesma coisa. Quando a criança pergunta pro pai, vamos brincar. Vamos brincar de quê, meu filho? O que tu tá afim de brincar? Aí ele vai dizer, não sei. Vamos pensar junto. Vamos pensar o que tu tá afim. E até, doutora, o brincar sozinho da criança é importante também, Também. Né? Eu vejo eu como mãe, com o Teodoro, ele tem 2 anos e meio, às vezes eu tentando preencher aqueles espaços. Não, deixa ele tá ali no mundinho dele, respeita isso, né? E eu me policio, porque a gente que fica, nós mães, que a gente trabalha, que a gente tem os momentos na família, a gente quer estar ao máximo aproveitando com ele, mas aquele ali é o mundinho dele, né? Quando eu me policio, não, ele tá brincando sozinho, deixa. A hora que ele quiser minha companhia, ele vai me chamar. Mas é um desafio para nós como mães isso, né? Mas pra te ver como é muito mais uma preocupação do adulto. Eu vou até dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma viagem super bacana para umas praias lindíssimas, né? Levei meus filhos, né? E tava querendo mostrar para ele aquela grandiosidade do mundo, das praias e coisas. E os meus filhos caminhando na beira da praia e catando conchinha. Catando conchinha, cantando conchinha. Já estavam com um monte de conchinha querendo guardar. E então eu lá, olha que lindo. Olha, não sei, olha lá o navio, lá pra Deixa eu uma catar as conchinhas. Aí chegou no final, Temos assim... aqui, não? Lá. Aí chegou no final ali do passeio, o meu maior pegou aquele monte de conchinha e disse, olha mãe, que incrível. Uau. Quantas conchinhas que eu nunca tinha visto. Diferente. Então, o universo dele era aquilo. Sensacional. Né? E a gente aqui, ó, querendo mostrar o Mas olha ali, olha lá, né? A gente fica tentando Então, assim, é a mesma coisa, assim, esses dias eu tava num local que tinha tido uma festa, eu acho que no dia anterior, e aí tinha um menininho acocorado, eu adoro essa posição da criança, de cócoras, né? É uma posição muito simbólica até, é ela no mundo dela, entregue pro inconsciente dela. E aí ele pegou todas as tampinhas que estavam espalhadas no chão e começou a criar assim, não sei se ele estava montando. Então, olha o que vem de dentro da criança. A gente não precisa, a gente não precisa preencher, né? E trouxe aquele o meu filho trouxe aquele monte de conchinhas. Eu ia perguntar se as conchas vieram. Não, vieram, claro. vieram. Pegou excesso de bagagem. Excesso, era tudo. E aquilo tinha uma importância para ele. Mas vai deixar as conchas. Não, e depois botou no quarto aquelas coisas. Então, assim, que rico isso, né? Muito mais rico que as fotos, muito mais rico talvez que os passeios. Foi as conchinhas que ele catou em toda a praia que a gente percorreu. Mas sabe que eu tenho uma história também agora, enfim, já que a gente trouxe pro pessoal, como que a gente lida com a imaginação das crianças, né? A minha filha, a primeira vez que voou, que ela tinha de 4 para 5 anos. E aí a gente comemorando ali no avião e vamos fazer a nossa primeira viagem. E aí, Júlia, olha, tu tá voando! Não, mãe, eu tô bem sentada aqui. Tá? Relaxada. Mãe, tu tá? Ou não tá? E até hoje essa frase, hoje ela tá com 12 anos, e a gente olha e diz, olha a imaginação, quando a gente falava, nós vamos voar, nós vamos voar. Não. O que é a imaginação da criança? Hoje, olha, ela vai voar, não o avião vai voar e eu estarei dentro do avião. Sim, sim. E aí, como pra gente adulto, era uma coisa tão, né? Não, aí ela, não, mãe, eu tô bem sentada aqui. Não, e eu acho tão rico, assim, as respostas. Exatamente. Assim, isso que tu falou, assim, dos pais em casa, escutem as crianças, conversem, deixem elas perguntar, deixem elas se questionar, vamos escutar, porque elas são inteligentíssimas. Não subestime aonde vai o pensamento. Esses dias até fizeram uma pergunta para uma criança e disseram assim, o que é criança? O que é ser criança, né? Aí uma respondeu assim, ser criança é ter olhos, ossos e brincar. Ah, uau. Olhos, ossos. E brincar, claro, porque o brincar é ser criança. Ser criança, é o que ela internaliza. Meninas, quanto ao futuro, né, do brincar, vocês como empreendedoras, né, nesse mundo, imersas nesse mundo, como vocês veem as tendências, né, do futuro de brincar, né, brinquedos educativos, sustentabilidade, resgate de jogos tradicionais, como vocês enxergam essa tendência? O que vocês imaginam para o mundo Cria Amigos daqui a 10, 15 anos? Né? Como é que vocês enxergam daqui para frente? Como é que vai ser o futuro do brincar? Vai ser mais modernizado ou nós vamos tentar continuar resgatando? Porque a memória afetiva que a gente falou antes, a nossa, né, que temos aí em torno dos 40 anos, é dos anos 80 e 90. Só que a memória afetiva dessa geração, né, a minha filha também tem 12, a mais velha,
vai ser a memória afetiva de agora, daqui a 20 anos. Né? Como vocês enxergam isso como empreendedores? Quanto negócio, doutor Felipe, a gente vê quanto mais se fala em inteligência artificial, quanto mais se fala em tecnologia, a gente precisa ser o mais humano possível. Porque o olho no olho, a essência, a necessidade do convívio humano gostando de humano não vai mudar. Né? Então a gente acredita olhando há 10 anos para frente. Até a gente estava nesse exercício ontem na empresa assim, tá, mas o que vem? Tudo continua no analógico, a gente continua focando muito no ser humano. Contato. No olho, no conversar, no sentar, no analógico. Então a gente acredita muito que sim, pode vir a tecnologia que vier para completar nossas relações, mas o viver, o gerar emoção, conexão, vai ser sempre no físico, no olho, no contato. Né? E a gente traz muito assim o WhatsApp, né? É o nosso meio de comunicação. Todo mundo tá aqui num grupo de família do WhatsApp, que a gente combina um churrasco. Mas a memória a gente não cria no WhatsApp, combinando aquele churrasco. A memória é criada no churrasco. Então a gente acredita muito nisso, quanto negócio, quanto marca. Falando como mães também, que muitas coisas são de forma empírica, às vezes as coisas são feitas muito de Conhecendo forma... um pouco vocês, né, principalmente eu acredito que muitas das decisões da empresa são as decisões como mães, né? Empíricas, né? Tu mesmo falou, Nath, não, o piso é caro, vai botando, não interessa. Que vai ser mais legal. Vamos botar 2 portas ao invés de uma, né? Como mães, né? Então, como futuro, a gente vê cada vez mais a gente fomentar isso, assim, a tecnologia vai ser nossa aliada, a gente não quer brigar com ela, mas sim, é o brincar, é o se desenvolver, é o estar contato, é o olho no olho, e tanto para crianças de idade quanto as de coração. E como equilibrar isso, Drone? Como é que eu vou equilibrar tecnologia com as brincadeiras clássicas para esse futuro? Como é que nos ensina? Eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia. Como a psiquiatria enxerga isso? Eu acho que assim, a gente não tem como voltar no tempo. A tecnologia, ela tá ali, né? Ela é algo que, né, a gente tem que pensar em explorar da melhor maneira, né? Como tu diz, marcando um churrasco e tal. Mas, assim, primeiro, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de preservação da infância, crianças até 3 anos, elas não têm necessidade e os estudos mostram que é prejudicial, né? Então, essa história até das escolas colocarem computador, isso né, a gente vê que não é indicado, não faz bem, é prejudicial. A partir daí, a gente vai ter que mediar, né, o uso, né? Controlar o uso da tecnologia, mediar o uso e dar outras alternativas. O que é isso? Uma criança quer um tablet, vamos levar ela para o pátio e mostrar o mundo que espera, né, a vida. Porque nada é mais rico do que a natureza, do que o brincar, do que o criar, do que o se movimentar. Colocar uma criança na frente de uma tela parada é prejudicial. É prejudicial. A criança precisa dessa expansão que nenhuma máquina fornece. E é aquilo que a Verônica falou. Tu criar um ambiente onde tem movimento, onde tem interação social, onde tem memórias construídas, onde tem conversas, toques, tudo isso. Esse é o caminho. É a gente tentar dar outras alternativas. A tecnologia ela é muito bom para a ciência, para os estudos que estão nos mostrando muitas coisas, ela é muito boa para busca de conhecimento e coisa, mas ela não é parte do brincar. Ela não é uma brincadeira. Ela não é necessária para o desenvolvimento de uma criança. Né? E eu acho que o ser humano, né? É literalmente a palavra ser humano. E o ser humano não se relaciona com uma máquina para se desenvolver. A gente traz muito assim, a Cria Amigos é uma empresa humana, a gente como mulheres, como mães, como esposas, como essa humanização de fazer com que o ambiente permita, pode parecer até desconectar para conectar. Então a gente é proposital, a gente aqui faz muito com intencionalidade isso, a gente desconecta do digital para conectar no humano. No analógico. No analógico. Teve uma das engenheiros e arquitetos que nos auxiliaram no processo, teria no mínimo o dobro do número de tomadas nesse parque do que tem. E aí quando a gente foi conferir, não, corta. Ah, mas não é para carregar o celular aqui.
Não, e saber usar a tecnologia, Temos né? o espaço para carregar. Mas é isso. A gente tem que saber tu precisa usar, propiciar né? Exato. esse ambiente para a desconexão virtual e a conexão humana, porque a gente acredita que o inédito ele vai estar quanto mais humana as pessoas forem, as famílias forem, porque é fácil das famílias serem tecnológicas hoje, não humanas, não o olho no olho, o abraço. O meio está nos levando a isso, né? O meio está levando nós a entregar um tablet o mais cedo possível para as crianças. Desnecessário. Agora, a Inteligência tecnologia... artificial, as exato. crianças estudam com a inteligência E não estão artificial. deixando delas buscar, abrir um livro, procurar na natureza. O cheiro, né? Eu acho que a tecnologia, ela Cheiro do livro. ao mesmo tempo, a gente não pode enxergar como um vilão, como eu disse, não tem como a gente retroceder no tempo, mas ela tá aí, ó. A gente está fazendo uma gravação com a tecnologia. Então, para isso é maravilhoso a gente levar conhecimento, a gente mostrar vídeos ricos em instruções, mas a criança no brincar e no se desenvolver não entra a tecnologia. Sensacional. Muito bom. Meninas, que incrível. Eu ficaria conversando, mas o parque vai abrir, né, gurias? Daqui a Tem pouco isso muitas aqui crianças de tá idade e coração para brincar Tá aqui, como né? a gente gosta, assim, gritaria, correria. Eu vou brincar, não sei. É se- isso aí. Agora a Nós gente vai dois vamos colocar voltar a ser meia criança. e Tem que colocar A meia. gente vai resgatar lá. É, óbvio que sim. Eu queria, para finalizar, então, gente, a gente falou muito sobre, né, brincar, iniciou falando que é um direito da criança, constitucional, que é uma necessidade, né, para a saúde mental, para a saúde social, física. Então eu queria, meninas, que vocês deixassem, Verônica, uma mensagem final para os pais, né, para os cuidadores, para os avós, enfim, que estão nos ouvindo, né, sobre a real importância, assim, a valoração desse brincar, né, incentivar a criança, então, a sair agora do iPad, quando terminar a gravação, tem que deixar o joinha lá, né, o vídeo, e ir para o pátio brincar lá com as formigas, catando folha, né, como a gente fazia. Por favor. Bom, eu gosto de dizer que o brincar é a liberdade sagrada. É a essência da infância. Então, no mundo de hoje, onde a preocupação está em performar, em fazer, deixem as suas crianças serem. Meninas. Uau! E contem com a Cria Amigos para fazer isso, né? Não, sem dúvida. E eu acho que o mais legal da conversa assim, é deixar se permitir e observar eles. Né? Não tentar preencher tanto a vida, não deixar nós tentar dar as respostas para elas. A criança precisa ter imaginação, a gente precisa dar esse espaço para ela, né? E por isso que o brincar é essencial. E que a gente curta o caminho também. Complementa. E que a gente curte o caminho delas. Junto, né? Porque passa muito rápido quando a gente vê, elas já não são mais crianças, a gente já tá com essa nostalgia de quando os filhos eram pequenos. E por que a gente não se entrega mais? Junto, né? Vive junto. Eu acho que é isso. Exato. E o tablet, a tecnologia, não vai deixar. Não vai. Não Essas precisa. memórias. Ela não As precisa. memórias. Qual é as tuas memórias, né? É tu brincando na rua. E é essas memórias que a gente tem que deixar essas crianças verdade. construírem para contarem e para serem, né? E para terem a sua essência cumprida nesse período tão curto que é a infância. Né? O ser humano, ele é um ser humano gregário, né? Então as memórias, dificilmente a gente tem memórias da infância sozinhas. Exato. Ou em família, ou é com os Criança amigos. brinca com ou... criança, Exato. É como que o ambiente permite essa interação, essa entrega, esse viva o momento, né? Porque a gente Sabe que pensa já no futuro Minha sempre. mãe é gramadense, eu amo essa cidade, a cidade dos meus avós maternos e da minha mãe. E as melhores, assim, memórias que eu tenho aconteceram aqui em Gramado, as memórias da infância, né? Então, é realmente isso. E eu não me lembro uma dessas memórias que eu estava sozinho. Exatamente. Né? A gente, né, sempre no Gramado Tênis Clube lá, sujo de terra, né? Tudo Na rua, né? Na Felipe? rua, Literalmente. né? Por isso Então- que é assim, criativo, né? Bom médico, olha só, né? O brincar como foi importante. Meninas, eu queria agradecer muito, não só por nos receberem aqui hoje e bater esse papo conosco, mas pela parceria aqui dos Pedrinho, né? Você sabe que já está fechando o 100º, né? Esse aqui já está com a camisetinha, esse aqui já é o 101, já está abrindo uma nova série. Então, muito obrigado por nos receberem aqui, né? Dessa simpatia que são vocês, abrirem o parque aqui antes da hora para nós
para nós conversarmos e eu queria que vocês deixassem o convite para o pessoal, né? A gente vai deixar os links aqui embaixo, mas o convite para virem aqui conhecer o Parque Cria Amigos, conhecerem o Bar do Pedro. O Bar do Pedro. Temos uma piscina de Pedro Pudim aqui, não é eu vou dar o tibum aqui daqui a pouco. Termina o vídeo assim, né? Sim. Mas obrigado vocês também. É um assunto sério, né? A gente começou falando que brincar é coisa séria. E deixo o convite aí a todos virem conhecerem o Mundo Cria Amigos, a brincar, a se permitir, a se divertir e a gerar muitas memórias em famílias. É isso aí. Verônica, obrigado de novo, né? Sabe que a nossa família ama a família Ciulo. Né? Mas, Felipe, eu acho que tem uma pessoa que quer participar aqui em especial, antes de vocês finalizarem. Não. Pedro! Não, que ele tá aqui. Vem cá, ele dá um tá oi, lá. Pedro! Antes dela Ele se chegou. despedir. Ele chegou. Ele chegou. Venha, Ó. Pedro! Pedro! A gente quer que tu dê um oi pra câmera, Pedro. Vem que tu aqui, convide todo Pedro. mundo Ele tá com pra vergonha, vir ele tá com vergonha. Já começou Ó, a coraçãozinho, música. Pedro, ó. Ei. Pedro, tá abrindo o parque agora? A criançada vai entrar agora? Isso aí. Tá cheio de gente lá fora. Obrigada, Pedro! Obrigado, Um Pedro. abraço de urso a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer, quero dizer que tu sempre trazendo assuntos extremamente relevantes, né, e importantes aqui pra gente discutir. É um prazer enorme estar contigo, né, e com as gurias que eu conheci, maravilhosas. E é isso aí, né, vamos disseminar saúde mental, saúde emocional e resgatar o que há de melhor no ser humano, que é isso aí, é o brincar, é o ser. Muito obrigada. Que bom. Gente, esse foi o programa dessa semana. Espero que tenham gostado. O parque está abrindo. Convido vocês a vir aqui, o Mundo Cria Amigos. Vai estar aqui embaixo o link. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau! Olá! Muito bom.